Continue confiando no Senhor, a sua vez vai chegar. Deus é contigo. Deus nunca te desamparou, não seria hoje. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. José confiava em Deus. Ao invés de murmurar e reclamar, tanto na casa de Potifar como na cadeia, ele continuava confiando. Quarto, a nossa força vem do esperar em Deus. Quantos anos José esperou até o seu cativeiro mudar? 13. Caramba, 13 anos é tempo pra caramba. A gente pensa assim, 13 anos passa rápido quando tudo está bem. Você já parou para pensar que quando você está de férias, os 30 dias parecem que... Não é assim? Por que os 30 dias não passam tão rápido na hora de receber o salário? Parece que demora mais, né? Quando uma pessoa está muito feliz, a vida dela passa que ela nem percebe. Porque a felicidade traz uma tranquilidade para a alma. Agora, quando a pessoa está sofrendo, os dias parecem mais longos. Porque o sofrimento retarda em nós a expectativa. Mas José, 13 anos, dia após dia de dor, de injustiça e de sofrimento, e ele continuava esperando no Senhor. Esta palavra se aplica a José. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor. Coloca aí, Cauã, por favor. Isaías 40, 31, não é isso? Mas, porém, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ó Senhor da minha alma, Senhor da minha vida, renova as forças do teu povo. Que o Senhor renove as suas forças hoje. Vamos aplaudir ao Senhor. Que o Senhor renove as suas forças. Levante as mãos aos céus e diga: ó Senhor, renove as minhas forças. E a gente precisa, né? Precisamos. E para concluir esta mensagem, aqui está o auge da força de José. A força de José. E a nossa força também vem de onde, pessoal? Do Espírito Santo. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Deixa eu esclarecer uma coisa. O Espírito Santo não é uma pomba, não é um vento, ou óleo, ou fogo. Estas são manifestações do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando uma pessoa vive à sombra do Espírito Santo, quando a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é muito forte, é muito eficaz, até o ímpio nota que aquela pessoa tem algo diferente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, você tem que se comunicar com ele e se tornar sensível à comunicação da voz dele. Eu converso com o Espírito Santo assim como eu converso com você. Eu até brinco com inteligência, é claro. Quer ouvir uma brincadeira que eu faço com o Espírito Santo? Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar
para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Coitado do Wellington. Porque eu digo assim: ó Espírito Santo, se por acaso eu estiver cansado, pode passar para o Wellington, que ele está sem fazer nada. Falei isso agora há pouco, não foi, Wellington? Por isso que ele só anda assim, ó. Não falo isso brincando com você? É saudável isso. Eu acordo, eu digo: Espírito Santo, agora é contigo, me ajude. A primeira pessoa que ouve a minha voz assim que eu abro os meus olhos é o Espírito Santo. Gente, ele é uma pessoa, ele está ao seu lado, fale com ele. Porque quando você fala com o Espírito Santo, você desenvolve uma comunhão pessoal com a pessoa do Espírito Santo. E José tinha esta comunhão. Sabe como as pessoas identificam quando você tem o Espírito Santo? Às vezes elas não sabem como explicar, mas dizem assim: essa pessoa tem um espírito forte, né? Essa pessoa tem um espírito agradável. Essa pessoa tem um espírito de determinação, um espírito vencedor. Pois é. Só que o espírito forte, o espírito de determinação, o espírito vencedor que está em nós é o Espírito Santo. Esta campanha se dá em 2 etapas. Domingo, nós vamos orar por prosperidade. E quarta-feira, o Espírito Santo. Por quê? Porque Manassés, coloca na tela aí, Cauã. Manassés significa transformação e superação. Efraim, crescimento e prosperidade. Efraim é duplamente frutífero. Efraim significa o material, Manassés o espiritual. E se você, só se interessa por crescimento e prosperidade, você está sendo o pior dos miseráveis entre os homens. José, ele tinha o crescimento material e o espiritual. Eu não quero apenas crescer no meu espiritual, quero crescer no material também. Mas a outra vertente também é verdadeira. Eu não quero crescer só no material, eu quero crescer no espiritual. Eu quero crescer em ambas as frentes. Espiritualmente eu quero crescer, materialmente também. E escutem, o meu material é reflexo do meu espiritual. Quanto mais você crescer diante de Deus, mais você crescerá diante dos homens. José foi crescendo diante de Deus, não é? Aparentemente, nada estava acontecendo, porque na casa de Potifar, ele cresceu e quem se beneficiou foi Potifar. Na cadeia, quem se deu bem foi o carcereiro. Mas no dia que o Espírito Santo quis honrá-lo, olha quem percebeu a presença da pessoa do Espírito Santo na vida de José. Gênesis 41, versículo 38, e pode ficar de pé. Vejam aqui. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja quem, pessoal? Como é que Faraó sabia que José tinha o Espírito Santo, se ele era um homem pagão? É que a presença da pessoa do Espírito Santo na vida de José era tão forte que até o ímpio percebeu. Por isso Faraó pegou tudo que tinha e disse para José: a partir de hoje você é Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Eu só serei maior do que tu quando estiver assentado no trono. Quando eu não estiver no trono, ninguém na terra do Egito levanta a sua mão ou o seu pé sem a tua autorização. Nada mal para um ex-presidiário. O tempo de injustiça na sua vida vai passar. Escuta. O tempo de dor vai passar. O tempo de sofrimento vai passar.
vai chegar o tempo de honra e o tempo de glória, e quem traz esse tempo de glória é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então não menospreze e não despreze a pessoa do Espírito Santo. Eu quero saber aqui, tem alguém que está desviado e quer se reconciliar hoje? Se tem, levante a mão, por favor, eu vou orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Muito bem, eu vou orar por prosperidade agora. Você quer receber oração? Vem aqui. Pelo menos uma oração. Você não tem jeito, você não para de beber, né, rapaz? Você vai se consertar? Vai. Calma para não cair aí, hein? Eu já falei que eu te amo. Amém. Você ficou triste? Eu aqui, você está cego dos dois olhos ou só de um? Você está cego dos dois lados, espiritual e material. Eu oro por você, rapaz. Pessoal, estende as mãos para essa criatura aqui. Pensa num bicho para dar trabalho. Mas se eu, que não sou tão assim para amar, amo, imagine se Deus não ama. Estendo as mãos aqui. Oh meu Deus, eu me ajoelho diante do Senhor e eu oro por este homem. Eu não oro só por ele, eu oro por todos aqui que têm em casa um filho viciado no álcool, um irmão viciado no álcool, no crack, na maconha, na cocaína, que tem um filho pródigo. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor faça um milagre. Eu conheço esse jovem e eu sei que ele quer mudar, eu vejo isso. Eu sei que esse amor que o Senhor pôs em meu coração não é meu, não é meu não, vem do Senhor. E o Senhor amou esta criatura a tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer na cruz por ele também. Então faz a obra de libertação, Senhor, faça uma obra de salvação, não apenas por este eu intercedo, mas por todos os familiares desta pessoa que estão presos de alguma maneira em algum vício, em alguma situação, preso nas garras do inimigo. Eu te peço, liberta e salva em nome de Jesus, amém e graças a Deus.